Viva a Voz de volta! Igor Cardim também de volta de Brasília com mais informações sobre a última sessão do ministro Barroso como presidente do STF. Diga lá, Igor. Pois é, Débora, a sessão desta quinta marcou a despedida de Barroso da presidência do Supremo Tribunal Federal. Durante o discurso, o ministro afirmou que a corte cumpriu bem o papel de preservar o Estado de Direito e a democracia, mesmo sob pressões e custos pessoais. Ele destacou que desde a Constituição de 1988 não houve desaparecidos, nem torturas ou aposentadorias compulsórias e a liberdade de imprensa foi garantida. O arranjo institucional que nos proporcionou 37 anos de democracia e estabilidade institucional sob a Constituição de 1988. E nesse período não houve desaparecidos, ninguém foi torturado, ninguém foi aposentado compulsoriamente. Todos os meios de comunicação, impressos ou digitais, manifestam-se livremente. Ou seja, apesar do custo pessoal dos seus ministros e o desgaste de decidir as questões mais divisivas da sociedade brasileira, o Supremo Tribunal Federal cumpriu, e bem, o seu papel de preservar o Estado de Direito e de promover os direitos fundamentais. O decano Gilmar Mendes prestou homenagem ao colega, afirmando que sua gestão ficará registrada na história por ter conduzido o julgamento e a condenação de um ex-presidente por tentativa de golpe de Estado, fato que classificou como raríssimo no mundo. A partir de segunda-feira, o ministro Edson Fachin assume a presidência do STF. Alexandre de Moraes será vice-presidente pelos próximos 2 anos. Débora. Obrigada, Igor, pelas informações. Dá para a gente fazer um balanço desses 2 anos do Barroso à frente do STF, Vera? Bom, ele pegou essa pauta já em andamento, né? Essa da questão da democracia, porque o 8 de janeiro foi ainda sob o mandato da ministra Rosa Weber na presidência, e quando houve a troca, os processos contra os perpetradores dos ataques estavam a pleno vapor e também se iniciou o processo da trama golpista. Então, todo esse período do ministro Barroso na presidência foi marcado por essa agenda da defesa da democracia, a necessidade que o Supremo teve de estar na vanguarda da defesa da democracia. Outra pauta que também foi herança do mandato da ministra Rosa foi a questão das emendas parlamentares, porque ela, ainda como ministra, antes da presidência, deu aquela liminar sustando o orçamento secreto. Depois criaram-se regras para as emendas, ainda com ela como relatora. Na presidência dela, isso começou a andar. Aí ela se aposentou, ela deixou a presidência, se aposentou. O ministro Flávio Dino herdou esse assunto, mas o assunto vira e mexe também continuou voltando. Como aqueles assuntos que não acabam. E isso também interditou as relações entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Então, foi um mandato muito marcado pela tensão institucional com o Legislativo. Não deu para se avançar com nenhuma pauta muito nova. O que o ministro gosta de salientar, quando ele próprio faz esse balanço, foram conquistas que ele obteve no CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. O CNJ é o órgão de controle externo do Judiciário e também é o órgão que faz as políticas públicas do Judiciário brasileiro. E aí não só do Supremo, mas de todo o Judiciário. E o presidente do Supremo é sempre também o presidente do CNJ pelo mesmo período. E o ministro, a partir do CNJ, implementou uma política de aumento da equidade de gênero e de raça e da representatividade, criando o Exame Nacional para magistrados, né? Então, criou uma espécie de Enem da magistratura para unificar os concursos e unificar, portanto, o nível dos candidatos que entram, mas criou também uma cota, ele não gosta que se chame de cota, mas uma sistemática por meio da qual as pessoas negras e as mulheres têm mais incentivos para ingressar na carreira do que antes. E, com isso, ele acha que, em algumas décadas, vai se mudar o perfil demográfico da magistratura brasileira com mais diversidade, tanto de gênero quanto de raça. Então, esse é o ponto que ele sempre puxa quando faz o balanço de algo que realmente ele conseguiu fazer a diferença estando à frente do CNJ. Agora, Vera, só uma nota de rodapé, né? Como as coisas mudam, porque Barroso e Gilmar Mendes protagonizaram aquele bate-boca
clássico, né, que entrou para a história do Supremo, o Barroso chamando Gilmar de uma pessoa horrível, e hoje foi o Gilmar que fez esse discurso emocionado, né, como decano, dizendo que a presidência de Vossa Excelência entra para a história. Exato. Calhou, quis o destino que um fosse decano na presidência do outro, e é sempre o decano que faz esses discursos, tanto de saudar novos ministros, quanto de louvar presidentes que entram e que saem. E os dois, de fato, conseguiram aparar as arestas depois daquele discurso em que o ministro Barroso disse que o Gilmar era uma pessoa horrível, mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. E o que acontece é que eles estiveram mais ou menos do mesmo lado em muitas das causas, das questões em tela ali, principalmente nessa questão do suporte ao ministro Alexandre de Moraes. Muita gente fala que o mandato do Barroso foi meio eclipsado pela força que o Alexandre de Moraes ganhou dentro do Supremo nos últimos anos. É como se o presidente tivesse menos ascendência, menos controle sobre a pauta, menos visibilidade externa do que o ministro Alexandre, que é relator de muitos dos processos mais rumorosos do Supremo nessa quadra. Isso não vai mudar tão cedo, principalmente porque agora o ministro Alexandre de Moraes é o vice-presidente, né, na presidência do ministro Fachin. Então, a gente pode assistir mais um mandato eclipsado por essa figura muito forte, que é a figura do Alexandre de Moraes.